comece aqui. Isso, pode dar continuidade, Gabriela. Ok. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês é um trabalho feito por mim e pela Amanda e com a nossa professora orientadora, professora Fabiana, que está aí com vocês. E nós vamos falar hoje da desjudicialização do processo de inventário, né? Analisar o impacto da via extrajudicial para o acesso à justiça. E aí, primeiramente, a gente trouxe como hipótese, né, a questão da morosidade e da pouca resolutividade dos processos judiciais, em contrapartida dos procedimentos extrajudiciais que nos prometem uma entrega mais célere e uma alta satisfação dos usuários. Então, dentro desse movimento que temos de desjudicialização do judiciário brasileiro, o processo de inventário ele entra como uma nova via de acesso à justiça e uma nova via que impacta na dinâmica dos trâmites processuais. Mas na frente a gente vai ver o quanto que impacta, né? Como objetivo geral, a gente tentou mostrar, né, através de números, as vantagens de se utilizar a via extrajudicial no caso dos inventários. Como objetivos específicos, vamos demonstrar o tempo de duração que tem-se o inventário extrajudicial quando comparado ao inventário judicial, identificar os números, os valores, né, do inventário na via extrajudicial, comparando ao processo que é pago no judiciário, e nesse contexto também avaliar a economia dos cofres públicos e propor também uma estratégia de comunicação que se difunda entre a população e a área jurídica, os advogados, a utilização de serviços extrajudiciais. Então, falando um pouco do movimento da desjudicialização, esse movimento ele mostrou, né, para a sociedade brasileira a necessidade do descongestionamento dos tribunais. E essa necessidade fez surgir a promoção e o incentivo de algumas novas vias de resolução de conflitos. Tem aí a mediação e a arbitragem, que já é bastante conhecida, mas os cartórios também se tornam um personagem muito importante nesse descongestionamento, nesse movimento de desjudicialização. Esse movimento de desjudicialização, ele torna o cidadão mais participativo, porque o cidadão ele tem que ir ao encontro, né, da resolução do seu interesse. Então, promove-se o acesso à justiça, porque torna esse processo mais democrático e mais acessível, especialmente para grupos vulneráveis. Pessoas que são mais carentes acabam sendo mais assistidas nesse formato. Especialmente falando de inventário extrajudicial, e conceituando aqui para a gente adentrar nessa análise, o inventário ele é um processo jurídico de sucessão, aonde se divide entre os herdeiros que são identificados e conhecidos todos os bens, todas as dívidas e todos os direitos listados, né, encontrados de uma pessoa falecida. E a novidade que surge e que entra dentro desse contexto é a Lei 11.441, que ela traz a possibilidade da realização do inventário na forma extrajudicial. O que antes a gente só poderia realizar pelo judiciário, a partir dessa lei, nós temos aí a possibilidade, trouxe-se a possibilidade de se realizar também no extrajudicial, ou seja, nos cartórios. E todo esse procedimento foi ratificado no novo Código de Processo Civil. Essa possibilidade ela tornou o processo de inventário mais célere, desafoga o judiciário e, fora tudo isso, paralelamente, gera-se um grande avanço social, porque esse processo acaba sendo um reconhecimento da autonomia privada dentro do nosso país. Trazendo agora os números nessa apresentação, para ficar um pouco mais claro e visível, eu trouxe aqui alguns prints da revista Cartório em Números de 2024, que ela demonstra de uma maneira simples e objetiva a diferença dos prazos,
dos inventários extrajudiciais, dos prazos e dos valores, né? Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então, a revista, ela demonstra ali que desde quando foi instituído o inventário extrajudicial, nós tivemos aí em todo o nosso país uma média de 2,3 milhões de escrituras de inventário feita nos cartórios de notas de todo o nosso país. E aí, a partir desses dados, né, consegue-se comparar o tempo, o custo e as etapas desses dois tipos de inventário. Enquanto no judiciário você tem aí pelo menos 2 anos para finalizar um processo de inventário judicial, em um cartório tem-se uma média de um dia. O custo do inventário no judiciário é, em média, R$ 2.500 por processo. No cartório, em média, R$ 324. Isso é uma média porque em cada estado tem-se tabelas diferentes de valores de emolumentos. E também cada processo, dependendo da quantidade de bens, tem valores diferentes também. As etapas de um inventário judicial, elas são em 7, né? Tem a petição, a contestação, até chegar no cumprimento de sentença. São 7 etapas. No cartório, é apenas uma etapa que é feito ali através da escritura pública. Então, a economia gerada pelos cartórios para os cofres públicos já chegou a 6 bilhões e 200 mil reais, o que mostra ser muito interessante não só para o cidadão que consegue realizar o inventário de uma maneira mais rápida e mais barata, mas como também muito interessante para os cofres públicos e para desafogar o judiciário. Então, aqui nessa outra tabela, que eu vou acabar não conseguindo esmiuçar com vocês, mas ele mostra de 2007 até 2024 a quantidade de inventários realizados no país. E aí vocês podem perceber como aumentou. Em 2007 foram realizados em média de 38 mil inventários, e em 2024 até 30 de setembro, que foi quando foi feita a pesquisa, tinham sido realizados 186 mil inventários. Então, foi uma grande evolução, um caminho de acesso à justiça que vem dando e todas as pesquisas mostram que Gabriela, Acho que temos uma quando pequena não falha houver no áudio consenso, não dela. tem como. Assim, para concluir, Ah, voltou. é, deixa eu Agora te ouvimos de já novo, estou Gabriela. aparecendo, né, professora? Então, para Agora sim. concluir a pesquisa, esse trabalho, ele tem esse objetivo, né? Demonstrar o inventário extrajudicial como um caminho para a democratização e para a facilidade, aceleração do acesso à justiça nesses casos. Lembrando sempre da capilaridade, que nós temos cartórios hoje em todos os municípios do país, independendo do tamanho do município, e não é a realidade do judiciário. O judiciário, na maioria das vezes, ele não consegue chegar nesses pequenos municípios. Muito obrigada pela atenção. parabéns, Gabriela e Amanda, pelo cumprimento rigoroso do prazo, sobrou até alguns minutos, e também pela apresentação do trabalho. Na sequência, nós temos o trabalho da Amanda. Amanda, tu queres apresentar agora ou tu queres esperar e eu posso passar o trabalho da Vivian antes do teu? Tá ok. Gabriela, tu conseguiria compartilhar os slides que a Amanda enviou para ti? Amanda, então tu vens até o meu lugar. Então, agora nós vamos ter um outro trabalho, também de autoria da Amanda e da Gabriela, mas dessa vez apresentado pela Amanda. E ambas são doutorandas da Universidade de Santa Cruz do Sul, lá no Brasil. Pode vir aqui. Gabriela, então vou deixar que tu compartilhe, pode ser? Vocês só me avisam quando der tudo certinho, tá?
Gabriela já pode Pode disponibilizar os slides. E aí, quando a Amanda começar... Deu certo? Deu. certo. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os aqui presentes, em especial aos moderadores desse painel, professora Fabiana, professor Teobaldo, e também a Gabriela, que escreveu esse artigo em coautoria comigo. Nessa apresentação, eu analiso os direitos sociais, vulnerabilidades e acesso à justiça digital, os riscos e as oportunidades no século XXI. Isso porque, nas últimas décadas, observa-se um processo intenso de digitalização dos serviços públicos, da administração estatal, do poder judiciário e, de uma forma cada vez mais relevante, também dos serviços extrajudiciais. Esse movimento, ele representa uma transformação estrutural na forma como o Estado se relaciona com os cidadãos e como os direitos são reivindicados, processados e efetivados. Em termos gerais, a digitalização tem sido associada a ganhos importantes na eficiência institucional, racionalização administrativa e também na redução de custos operacionais. Então, mais do que uma modernização técnica, trata-se de uma mudança que impacta diretamente o conceito do acesso à justiça, exigindo-se uma compreensão ampliada e contemporânea do que significa garantir direitos em sociedades complexas e socialmente desiguais. Pode passar, Gabriela, por favor. O acesso à justiça, ele não se limita àquele direito formal de ingressar em juízo. Em uma sociedade contemporânea, ele envolve a possibilidade real de acessar aquelas instituições jurídicas, de compreender procedimentos, exercer os direitos e também de obter uma resposta adequada, tempestiva e efetiva. Esse conceito, ele ultrapassa o âmbito exclusivamente judicial e ele abrange também instâncias administrativas e extrajudiciais, especialmente quando essas se mostram capazes de oferecer soluções jurídicas seguras e eficientes. Então, é nesse cenário que a digitalização ela contribui de forma relevante para a diminuição dos custos, e aí custos tanto do Estado quanto dos cidadãos. Nós temos redução de deslocamento, economia de tempo, racionalização dos procedimentos. Então, tudo isso impacta diretamente na capacidade dos indivíduos exercerem seus direitos, especialmente naquelas situações de vulnerabilidade econômica. No campo dos direitos sociais, esses ganhos eles assumem especial relevância. Direitos como saúde, previdência, assistência social, educação, moradia, eles dependem cada vez mais de canais digitais para sua solicitação e acompanhamento. Então, quando bem estruturadas, essas plataformas elas ampliam o acesso à informação e fortalecem a presença estatal em regiões periféricas, rurais ou afastadas dos grandes centros urbanos. A pesquisa, ela parte do pressuposto que a inclusão digital, ela deve ser compreendida como condição estrutural do acesso à justiça no século XXI. Isso significa reconhecer que a tecnologia, quando ela é orientada por critérios de acessibilidade, de simplicidade e com suporte institucional,
ela pode funcionar como instrumento de fortalecimento da cidadania. Do ponto de vista teórico, o trabalho ele se fundamenta no constitucionalismo contemporâneo e na compreensão dos direitos sociais como direitos de prestação dependentes de políticas públicas. Nesse contexto, a infraestrutura digital e os serviços jurídicos eletrônicos passam a integrar o conceito material desses direitos, sobretudo quando se tornam o principal meio de acesso às instituições. Os resultados da pesquisa indicam que, quando acompanhada de políticas de inclusão digital, a tecnologia ela possui elevado potencial de fortalecimento do acesso à justiça. Os sistemas digitais bem estruturados ampliam o alcance das instituições, reduzem a sobrecarga do Poder Judiciário e oferecem respostas rápidas e menos onerosas. E aí, nesse ponto, merece destaque justamente os mecanismos extrajudiciais digitais. A digitalização dos serviços extrajudiciais permite a prática de atos jurídicos, a formalização de negócios, a autenticação de documentos e a produção jurídica de forma mais acessível e mais descentralizada. Modelos como o e-notariado exemplificam esse potencial inclusivo. Ao se permitir a realização de atos notariais por meio das plataformas digitais, o e-notariado ele facilita o atendimento a pessoas que residem em regiões distantes ou que enfrentam alguma limitação de mobilidade, ou mesmo aquelas que, por uma exclusiva vontade, resolvem não se deslocar presencialmente até a serventia extrajudicial, facilitando assim a democratização do acesso à justiça. Além disso, os modelos híbridos de atendimento, que combinam a tecnologia e a mediação humana, também mostram especialmente relevantes para a inclusão, que a existência de um suporte assistido, de uma linguagem clara e de sistemas intuitivos permite que essa tecnologia ela seja apropriada por um público mais amplo, inclusive por grupos tradicionalmente vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas mais idosas, que podem, em alguns casos, ter alguma dificuldade com a realização daquele ato totalmente digital. Em atos híbridos, elas podem ser totalmente assessoradas para isso. Bom, eu falei dos pontos positivos da inclusão digital no acesso à justiça, e só que o processo de digitalização ele não elimina integralmente aqueles desafios relacionados ao acesso à justiça. Por óbvio que alguns desafios ainda persistem. Então, persistem desigualdades no acesso à internet, já que o acesso à internet não é fornecido amplamente, algumas pessoas não possuem ainda esse acesso. Nós temos limitações de letramento digital, dificuldade de adaptação tecnológica e algumas assimetrias regionais que impactam a forma como alguns grupos interagem com as plataformas digitais. Além disso, essa exclusão tecnológica pode assumir formas mais sutis, como a dificuldade de compreender os mecanismos, uma linguagem excessivamente técnica. Mas o nosso trabalho defende que esses mecanismos, eles não devem ser interpretados como obstáculos intransponíveis, mas sim como elementos que reforçam a necessidade de políticas públicas contínuas, de investimentos em infraestrutura digital e num desenho institucional sensível àquelas realidades sociais. E com isso, nós concluímos que, quando orientada por princípios de acessibilidade, equidade e inclusão, a transformação digital ela tem potencial para aproximar o Estado e os cidadãos, ampliar a capacidade, a capilaridade institucional e fortalecer o acesso à justiça no século XXI. Muito obrigada.
Parabéns, Amanda, parabéns, Gabriela, pela apresentação do trabalho. Eu vou, então, chamar o próximo trabalho, que é de autoria da Vivian Rodrigues Madeira da Costa, da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. A Vivian está aqui, vai fazer a apresentação presencial. Podes, então, te acomodar, Vivian. Recordando 10 minutos, tá? Obrigada, professora. Não. Quando estivermos com 7 minutos, nós avisamos. Tá bem? Perfeito. Vamos lá. Então, bom dia, boa tarde a todos. Agradeço a mesa, os colegas que estão online, que estão aqui, a todos os presentes, pela oportunidade de apresentar esse tema e sempre, especialmente, a Beira-Ju, na figura do presidente Fábio Veiga. E esse tema, eu creio que é de relevância prática também dogmática no âmbito do direito da União Europeia, né? No primeiro congresso eu tive a oportunidade de falar, de fazer a minha comunicação sobre o caso dos teletrabalhadores de caráter internacional, que são esses teletrabalhadores em mobilidade e muitas vezes num processo de expatriação saindo do Brasil e vindo aqui para a União Europeia, né? E aí são suscitados desafios em relação à definição do sistema de segurança social aplicável, assim como em relação à importação do direito, ao regime aplicável ao deslocamento, etc. Né? Então, estamos hoje, de fato, vivenciando um novo paradigma que também seja uma redefinição de conceitos, de critérios interpretativos, aqueles critérios clássicos como de territorialidade, tanto em relação às questões previdenciárias como fiscais, também vão ter agora especial relevância. Então, sob uma perspectiva internacional, temos esses desafios no eixo, como eu mencionei, de emigração, por exemplo, do Brasil e da América Latina para a União Europeia, mas é interessante sinalizar que dentro desse próprio bloco de integração, que é a União Europeia, muito embora já exista uma estrutura de integração que vise estabelecer esse espaço de livre circulação no bloco, ainda enfrentamos também desafios previdenciários e fiscais, também frente ao incremento dessa mobilidade intracomunitária, né, e até extracomunitária dos trabalhadores que ainda têm sua residência no âmbito da União, né? Então, hoje é muito mais fácil que um trabalhador resida, por exemplo, no Estado da União e possa prestar os seus serviços em outro, seja fisicamente ou mesmo hoje telematicamente. Então, a minha proposta aqui é analisar nesse contexto a coordenação da segurança social no espaço europeu e papel do Tribunal de Justiça da União Europeia nesse sentido para a efetivação dos direitos sociais transfronteiriços, na medida em que o Tribunal de Justiça da União Europeia também é agente delimitador de novos critérios interpretativos com base na norma já existente, que agora está sendo estressada ao máximo para abranger esses novos casos. Então, temos uma decisão muito recente do final do ano passado, do ano de 2025, em relação ao Acórdão C743 de 2023, através do qual o Tribunal de Justiça da União Europeia abordou uma questão central muito interessante acerca da coordenação dos sistemas de segurança social, especificamente o impacto direto sobre os trabalhadores em mobilidade internacional intracomunitária, mas no caso específico que suscitou essa decisão envolvia um trabalhador que prestava serviços também em países fora do bloco, né? E isso faz com que essas relações e os critérios de prestação de serviços sejam redefinidos, né? E o litígio teve origem com um caso bastante interessante, né, que um tribunal alemão suscitou uma decisão de questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o processo envolvia um trabalhador que tinha a residência na Alemanha, né, residência pessoa física na Alemanha, mas ele era empregado por uma empresa sediada na Suíça. A Suíça é um estado que pode ser equiparado a estado membro da União Europeia porque ela faz parte de um acordo específico, e esse trabalhador ele exercia essa atividade profissional em vários países da União e também em países fora da União, né? E então aí temos vários países, incluindo esse contexto, e a controvérsia era justamente em relação à determinação da legislação de segurança social aplicável a ele, mais especificamente em relação ao critério que já existe na normativa da União Europeia, que é em relação à parte substancial da atividade, que é um elemento de análise usado pelos regulamentos europeus para determinar a possibilidade de aplicação do direito de segurança social do estado em que o trabalhador resida, muito embora o empregador ou o trabalho seja exercido em outro estado, né? Então, essa questão prejudicial submetida ao tribunal, de forma sintética, justamente para determinar
se, nessa situação específica de análise aqui, se para avaliar qual seria a parte substancial, como calcular essa parte substancial, deveria ser levada em consideração não só a prestação de serviços dentro do bloco, mas se o tribunal alemão, nesse caso, deveria também considerar o trabalho exercido fora do bloco para definir se, de fato, aquela pessoa realizava uma parte substancial da sua atividade na Alemanha, nesse caso, né? Então, se nós recordarmos esses princípios estruturantes do Sistema Europeu de Coordenação, vamos ver que, em primeiro lugar, o direito europeu ele visa não harmonizar todos os sistemas, mas sim estabelecer critérios de coordenação, né? Então, a ideia é trazer essa estrutura transnacional de integração de forma a literalmente coordenar e não homogeneizar de todo, porque existe, claro, um respeito às soberanias particulares dos Estados na Europa também. Mas temos aí princípios fundamentais que são importantes para que nos recordemos. A aplicação de uma única legislação de segurança social por vez, então, no âmbito do bloco, sempre entende-se que vai ter um sistema de segurança social que vai prevalecer. Existe um princípio claro no âmbito desse sistema de integração de uma igualdade de tratamento. Existe o princípio de exportabilidade das prestações e também da totalização dos períodos contributivos no âmbito do bloco. Então, existe ali uma cooperação, mas nós temos sistemas de prestações e algumas regras específicas nacionais que vão ser diferentes. Mas o objetivo central no âmbito da União Europeia é claramente evitar essa dupla contribuição, né, que é um trabalhador que tem que contribuir 2 vezes em estados diferentes, ou uma ausência eventual de cobertura no bloco, quando nenhum estado vai se entender competente ali para as prestações devidas, né? Então, considera-se que uma parte substancial da atividade ela é exercida no Estado-membro de residência, quando, quantitativamente, nós podemos avaliar que pelo menos 25% da atividade do trabalhador é exercida naquele país onde ele está residindo, né? Se for este o caso, podemos entender que esse Estado vai ser competente em matéria de segurança social, né? Por mais que o empregador esteja em outro Estado parte, por mais que as atividades também sejam prestadas em outro Estado parte, o que, como eu falei inicialmente, é cada vez mais frequente por conta da possibilidade do teletrabalho, né? E para avaliar essa parte substancial da atividade, a avaliação não é exclusivamente matemática, não é automática, né? Ela tem alguma subjetividade, mas são considerados critérios de tempo de trabalho ou de presença no respectivo território, remuneração oferida, número ou quantidade de serviços prestados, natureza e regularidade da atividade em cada estado, né? E, nesse caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que, para efeitos da verificação da parte substancial da atividade, seria uma ficção jurídica desconsiderar a atividade devidamente prestada em outros estados terceiros, né? Então, basicamente, o Tribunal de Justiça entendeu que o cômputo deve ser geral, global, né, para que se possa oferir de fato e de forma justa se a pessoa exerce, se o trabalhador, nesse caso, exerce pelo menos 25% da sua atividade substancial no estado onde ele reside, né? Então, é interessante frisar que o Tribunal de Justiça adotou esse critério para fazer com que essa solução interpretativa evite distorções, né, que poderiam advir de uma exclusão de períodos realizados fora da União Europeia e de países equivalentes, né? E o que, por consequência, poderia alterar, na prática, no final das contas, esse cálculo, então, o Estado que seria, de fato, competente para o sistema de segurança social ali aplicado naquele caso. Então, porque, assim, recapitulando um pouquinho, mas já finalizando, regra geral, aplica-se a lei, a legislação do Estado onde a atividade é exercida, a não ser que o trabalhador possa se considerar que ele exerce uma parte substancial da sua atividade no estado de residência dele. Aí sim, ele pode invocar o direito de ter aplicação do sistema de segurança social do estado onde ele efetivamente reside, né? Então, essa decisão ela tem um impacto significativo porque ela, na prática, faz com que o Tribunal de Justiça da União Europeia seja um agente de concretização de direitos sociais transfronteiriços, ao menos ao estabelecer critérios interpretativos que agora vão redesenhar a atuação da administração pública e contribuir para a mobilidade laboral, que hoje é fragmentada e possibilitada através das novas tecnologias, né? Bom, acho que já estou no final,
mas nesse caso concreto é bastante interessante porque é muito recente. Nós vamos observar agora, porque na verdade é uma análise de uma questão prejudicial que foi posta, né? E agora vamos observar como é que de fato os estados vão passar a integrar esse precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é esse sistema transnacional de justiça que comum que temos no bloco. Então, eu concluo minha comunicação, reitero meu agradecimento a todos. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Vivian. É tempo exato, muito tranquilo. Eu vou, então, agora trocar com o professor Teobaldo, que coordena comigo a mesa, e ele vai chamar os próximos trabalhos. Com licença. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem de forma presencial e à distância. Nossa próxima comunicação da Bruna Souza. Não? Certo. Ana Cristina Crestani está na sala? Não. Silvia de Carvalho, homem? Estou vendo aqui na sala, está ouvindo? Estou a ouvir, estou. Muito bem. Consegue ver-me? Sim, não, agora sim. Agora sim. Pronto. Vou então... Pretende apresentar slides? Sim, sim. Pode preparar, por favor? Agora vamos ver se eu consigo. Não sei se já estão a ver. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Já? Ótimo. Muito bem, colega Silvia, você tem 10 minutos. A partir desse momento, nós precisamos cumprir rigorosamente com o nosso tempo, tendo em vista o horário de final de tarde aqui na Itália. Ok? Certíssimo, certíssimo. Bem, cumprimento a todos e vamos partir já então aqui para o trabalho. Ora, tradicionalmente, a vigilância tem sido concebida através da metáfora do panóptico, um modelo baseado na observação visível, no controle espacial e na centralização institucional. No entanto, os atuais desenvolvimentos tecnológicos sugerem uma mudança profunda. Hoje em dia, a vigilância já não funciona principalmente através da observação externa, mas cada vez mais através de marcadores biológicos, perfis algorítmicos e inferência probabilística. Defendo que esta mudança pode ser entendida como o surgimento daquilo que denomino panoptismo molecular. Esta apresentação aborda uma questão central: em que medida os sistemas baseados em IA, que dependem de dados biométricos e genéticos, contribuem para novas formas de poder e controle, e as estruturas existentes de justiça algorítmica são suficientes para proteger os direitos fundamentais neste contexto. Os dados biométricos e genéticos ocupam uma posição única na governança contemporânea. Ao contrário de outras categorias de dados pessoais, eles estão diretamente ligados ao corpo e, no caso dos dados genéticos, aos laços familiares, à ascendência e às predisposições biológicas. O seu uso não é, portanto, meramente informativo, mas profundamente corporal. Uma vez recolhidos e processados, estes dados não podem ser alterados ou revogados, o que amplifica significativamente os riscos associados ao seu uso indevido. Quando combinados com a inteligência artificial, os dados biométricos e genéticos permitem que os sistemas identifiquem, classifiquem e prevejam indivíduos e grupos. As tecnologias de reconhecimento facial utilizadas em espaços públicos, por exemplo,
permitem a identificação e o rastreamento em tempo real, muitas vezes sem consentimento ou conhecimento. A fenotipagem de forense de ADN vai um passo além, inferindo características físicas a partir de material genético, produzindo retratos probabilísticos de indivíduos desconhecidos. Em ambos os casos, a vigilância torna-se antecipatória em vez de reativa. Esta dimensão antecipatória é fundamental para o panoptismo molecular. O controle já não depende da observação do que os indivíduos fazem, mas da previsão do que eles podem ser, com base em correlações, padrões e probabilidades estatísticas. Como resultado, os indivíduos podem ficar sujeitos a suspeitas, categorizações, exclusões, não por causa de ações concretas, mas porque os seus dados biológicos os colocam dentro de um perfil de risco. Estes desenvolvimentos levantam sérias preocupações em relação aos direitos fundamentais. A privacidade é comprometida quando dados biológicos são recolhidos e processados, além da sua finalidade original. A dignidade humana é afetada quando os indivíduos são reduzidos a conjuntos de dados ou de perfis probabilísticos. O princípio da não discriminação é ameaçado quando os sistemas algorítmicos reproduzem ou amplificam preconceitos sociais existentes, particularmente em termos raciais ou étnicos. No contexto da justiça criminal, a presunção de inocência está em risco quando as tecnologias preditivas influenciam as prioridades investigativas ou estratégias policiais. Em resposta a estes riscos, o conceito de justiça algorítmica surgiu como uma estrutura normativa destinada a garantir a equidade, a transparência e a responsabilidade nos sistemas automatizados de tomada de decisão. A justiça algorítmica enfatiza a explicabilidade, a supervisão humana e a mitigação e do viés. A nível regulatório, a União Europeia deu passos significativos nesta direção. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados estabelece condições rigorosas para o tratamento de dados biométricos e genéticos, reconhecendo-os como características sensíveis que merecem uma proteção reforçada. Mais recentemente, a Lei sobre Inteligência Artificial introduz uma abordagem regulamentar baseada no risco, classificando os sistemas de identificação biométrica como de alto risco e impõe obrigações relacionadas com a transparência, a governação e as avaliações de impacto sobre os direitos fundamentais. Estes instrumentos representam avanços jurídicos importantes. No entanto, o meu argumento é que eles não são suficientes para enfrentar plenamente os desafios impostos pelo panoptismo molecular. Os quadros jurídicos tendem a concentrar-se em salvaguardas processuais, mecanismos de conformidade e direitos individuais. Embora sejam essenciais, eles não captam totalmente a transformação estrutural do poder que ocorre quando a vigilância opera a um nível molecular e algorítmico. O panoptismo molecular não envolve apenas o processamento ilegal de dados ou a falta de transparência. Envolve uma reconfiguração da forma como os indivíduos e os grupos são governados, através de dados biológicos e através de uma lógica preditiva. Mesmo os sistemas que cumprem formalmente os requisitos legais podem contribuir para normalizar formas de controle difusas, opacas e difíceis de contestar. Além disso, a dimensão coletiva destas tecnologias é frequentemente ignorada. A vigilância genética e a biométrica não afeta apenas os indivíduos, mas também as famílias, as comunidades e grupos sociais. A categorização probabilística pode reforçar padrões de marginalização e estigmatização, especialmente quando as tecnologias são utilizadas em contextos como policiamento, controle de fronteiras ou segurança pública. Por estas razões, sugiro que a justiça algorítmica seja entendida como uma resposta necessária, mas insuficiente à vigilância molecular. Proteger os direitos fundamentais neste contexto requer não só regulamentação legal,
mas também uma reflexão crítica sobre as racionalidades subjacentes à governação tecnológica. Exige uma consciência de como o poder opera através de dados, corpos e algoritmos e como esses processos remodelam as relações sociais e a confiança democrática. Em conclusão, a expansão dos sistemas de IA baseados em dados biométricos e genéticos marca uma mudança significativa nas formas contemporâneas de vigilância. O panoptismo molecular capta essa mudança, destacando-se a transição da observação visível para o controle biológico e probabilístico. Embora os quadros regulamentares europeus ofereçam salvaguardas importantes, eles devem ser complementados por um envolvimento crítico mais profundo com as implicações da vigilância para os direitos fundamentais e a legitimidade democrática. Sem essa abordagem integrada, a promessa da inovação tecnológica corre o risco de ser acompanhada por novas e sutis formas de dominação. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Silvia, pela sua apresentação, cumprimento do tempo. Volto a perguntar se Ana Cristina Crestani está na sala. Pelo visto, não. Temos notícia da Bruna? Não. Muito bem. Neste sentido, eu só gostaria de, antes de passar a professora Fabiana e abrir a eventuais manifestações, ressaltar, professor Fábio, que a essência do Iberojur parece ter sido demonstrado nesse painel. Nós tivemos aqui 4 apresentações de 3 países diferentes, né? Do Brasil, da Espanha e de Portugal, que por si só já demonstra que existe uma interlocução internacional extremamente importante e necessária. Eu passo à professora Fabiana, que, além de dividir a mesa, é também a orientadora das 2 primeiras apresentações realizadas. Bem, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que apresentaram seus trabalhos. Tivemos uma qualidade bem significativa. Esse é um painel que tem como título geral Direitos Sociais e Acesso à Justiça. Foi coordenado por mim, eu sou a professora Fabiana, e pelo professor Teobaldo, e teve, como o professor Teobaldo disse, a participação de 3 países diferentes, de modo que aqui nós tivemos um exemplo muito grande de internacionalização. E também, como disse o professor Teobaldo, daquilo que é a essência do Iberojur. Eu gostaria de ressaltar que os 2 primeiros trabalhos foram, então, apresentados pelas mesmas autoras, e todos os 2 tiveram como pontos principais as questões que envolvem os cartórios e as serventias extrajudiciais. Depois nós tivemos o trabalho da Vivian, que falou de segurança social, discutindo um pouco a questão do papel do Tribunal de Justiça da União dentro do espaço europeu, um trabalho muito interessante, que teve como foco, né, os direitos e a efetivação dos direitos sociais dentro das fronteiras, então, ou nas fronteiras. Então é um trabalho muito afeito àquilo que o grupo se propõe, que o painel se propõe. E tivemos aqui, então, o trabalho da Silvia, também discutindo o panóptico, que é algo tão lido e, ao mesmo tempo, tão analisado dentro do contexto da segurança. Então, eu gostaria de parabenizar todas as autoras, tivemos aqui todas elas autoras que apresentaram os seus trabalhos, e eu gostaria de deixar, então, a palavra à disposição. Temos alguns minutos. Caso alguém tenha alguma consideração a fazer, de modo presencial aqui no auditório ou então na sala virtual, e caso não haja nenhuma contribuição ou pergunta, nós então vamos adiante apresentando o calendário do Iberojur no primeiro semestre.
A palavra fica à disposição. Bom, pelo silêncio, acredito que nós não tenhamos, então, nenhuma colocação ou nenhuma pergunta. Então, eu vou deixar que o professor Teobaldo leia aqui as datas e os locais onde acontecerão os próximos eventos do Belojur, ainda durante o primeiro semestre, até o mês de agosto de 2026. Sempre que ocorre a possibilidade de manifestações e o silêncio prepondera, me vem a lembrança, o saudoso professor Luiz Alberto Vará, né, que dizia que a ausência de manifestação nada mais é do que o silêncio participativo dos estudantes presentes. O calendário, então, do Ibelojur para 2026, acabei de fechar, me tem segundo. No dia 13 de fevereiro, Santiago de Compostela, o professor Fábio me corrija se eu cometer algum equívoco. 30 e 31 de março, Florianópolis, no 8º Seminário Internacional de Direito Atual. 17 e 18 de abril, na cidade do Porto, Futuro Law. 7º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito. 7 e 8 de maio, Belém, no 4º CONINSAF. 6 e 7 de julho, São Sebastião, o 5º Congresso Internacional sobre os novos desafios de los derechos humanos. 9 e 10 de julho, Salamanca, no 5º Congresso de Direito Transnacional. 13 a 17 de julho, em Genebra, primeiro Summer Course Práticas do Direito Internacional nos Organismos Internacionais. 10 a 14 de agosto, Buenos Aires e Mendoza. Curso internacional sobre os novos desafios da justiça, diálogos multidisciplinares. E 19 e 20 de agosto, Fortaleza, no 8º Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento. O Ibelojur conta com a participação efetiva de todos e o calendário será levado pelos meios tradicionais de comunicação do Ibelojur para que, e com as informações para as devidas inscrições. Bom, eu pergunto se existe alguma outra colocação, alguma coisa que o professor Fábio, que está aqui presente, queria acrescentar, ou alguém que esteja na plateia aqui ou em casa. Pergunta se o Alberto Quintas está ouvindo, porque ele é de La Coruña, que é perto de Santiago. Se ele tiver uma escuta, já está convidado. O professor Fábio está questionando se o professor Alberto Quintas, que é de La Coruña, muito próximo de Santiago de Compostela, se ele ouviu a respeito do calendário de Belojur e se quer fazer alguma manifestação. Acho que o professor Alberto não está presente. Tu consegue ler teu baldo, por favor? Os eventos. Todos os eventos terão a possibilidade de serem híbridos. Todos Sim, os eventos. Todos serão híbridos. Mais alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dos eventos ou dos painéis? Acho que era isso, então. Agradecemos a presença de todos, a oportunidade para a apresentação dos trabalhos, para o conhecimento, para o compartilhamento de pesquisas e experiências. Agradecemos também ao professor Fábio pelo convite, pela acolhida. Desejo a todos uma boa continuidade do evento dessa forma online e até o próximo. Muito obrigada. Depois vou responder a dois.